Olá, nono, aqui é o professor Júlio. Espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem. Hoje nós vamos falar do capítulo 6, tá bom? Vamos falar do capítulo que está na página 118, que é a contribuição de Mendel, tá? Nós vamos falar um pouquinho desse cara aí que teve um papel muito importante no ramo das ciências, no ramo da biologia, com a genética, tá? Nós vamos dar início. Mendel, ele foi o pioneiro aí nos estudos sobre a genética, né? Vamos entender por quê. Ele foi um monge austríaco, tá? Gregor Johann Mendel viveu entre 1822 e 1884. Ele era filho de pequenos agricultores e desde criança gostava de observar a reprodução dos animais, formação de semente nas plantas. Ficava intrigado em constatar como que os filhos se pareciam com os pais, mas mesmo se parecendo com os pais, eles nunca eram exatamente iguais aos pais, né? O interesse dele por plantas e animais sobreviveu desde a infância e adolescência. Acabou se tornando sua principal ocupação. Inclusive depois ele ingressar nesse mosteiro aí para poder ser monge, né? Inicialmente ele trabalhou com abelhas e ratos, mas depois de um tempo ele passou para o cultivo de ervilhas, tá? Foi aí então que ele deu início ao seu célebre experimento, lá em 1856. A primeira monografia dele, primeiro estudo concretizado assim, foi publicado em 1866, mas por causa do caráter quantitativo e estatístico, a quantidade que tinha de exemplar naquela época, de suas pesquisas, e do impacto do trabalho de Darwin, né, lá em 1859, sobre a origem das espécies, pouca atenção foi dada ao experimento de Mendel, né? Aí, lá no ano de 1900, o seu trabalho foi redescoberto por outros pesquisadores, né? Com estudos independentes, evidências a favor dos princípios que ele estudou. Aí só então a genética ficou reconhecida e categorizada oficialmente como um ramo de estudo da biologia. Isso lá no ano de 1905, quando o cientista chamado de William Bateson utilizou esse termo, que derivou da palavra grega, né, que significa fazer nascer, que é a palavra geno, né? Isso tudo cerca de 40 anos depois da clássica publicação dos resultados obtidos aí por Mendel. Aí a gente começa a falar dos experimentos dele. Como que se deu os experimentos dele? Ele fez um experimento com as ervilhas lá no mosteiro onde ele vivia, tá? Ele buscava os mecanismos da hereditariedade, né? Ele utilizou o quê? Ele utilizou a ervilha de cheiro, que é psionsativo, né? Por que ele utilizou isso? Porque ela era uma planta de fácil cultivo, ela tinha um recurso abundante, era de forma barata, o ciclo de vida dela era completo. O que isso é o ciclo de vida completo? Ele precisava desse ciclo de vida ver nascer, amadurecer e se reproduzir, né? Tanto que ele precisava repetir isso várias vezes para chegar a uma conclusão. Tanto que, vamos supor, se ele usasse o café, ele não conseguiria fazer esses estudos assim frequentemente, porque o café demanda anos para amadurecer, anos para florir e assim por diante. Já com a ervilha, ele conseguia ver o nascimento, o amadurecimento e a reprodução, né? Aí essas ervilhas, elas possuíam vários descendentes e precisavam de grandes números para poder ter base para esse estudo estatístico aí dele, né? E ele observou nesses estudos aí que tinham muitas características contrastantes, facilmente observáveis, e não tinha tanto aspecto que atrapalhava uma a outra aí, né? Vamos entender como que ele foi fazendo esse experimento. Ele utilizou essa planta de fácil cultivo e reproduziu ela por autofecundação, né? Ou seja, ele fecundava essas plantas aí
autofecundava elas porque elas eram plantas hermafroditas, tinham os dois sexos, então ela conseguia fazer a autofecundação, que nós já estudamos aí o que é. Vamos ver quais eram as características dessas ervilhas aí. Lá no livro de vocês, na página 119, tem essa tabela aí, tá bom? Que tem a característica das ervilhas que ele utilizou. Só que eu vou passar para vocês, no próximo slide, de forma mais detalhada e mais simplificada, quais foram as características das ervilhas que ele utilizou. Ele utilizou somente a ervilha amarela ou a ervilha verde, porque facilitava por ser dessas duas cores, né? Vamos entender por que ele utilizou essas duas tipos. As características das ervilhas. Ele observou 7 características principais nesses cruzamentos aí. Que as ervilhas, a cor da semente dela podiam ser amarelas ou verdes. Segundo aspecto, a forma da semente, que podiam ser lisas ou então rugosas. Terceiro aspecto, a cor da vagem, que podia ser verde ou então amarela. A forma da vagem, que podia ser lisa ou então ondulada. Assim como a cor da flor, que podia ser púrpura ou branca, tá? E também a posição da flor, que podia ser axial, ou seja, no meio da planta aí, né? Ou então terminal, que é no ápice, no topo aí da planta. Ele percebeu também a altura dessas plantas, que podiam ser de altura alta ou então estatura baixa. Então, são essas 7 características aí. O que facilitou a utilização da ervilha também? O que facilitou essa autofecundação é que a flor ela era meio fechada, ela não se abria, então o pólen dela não vai de uma flor para outra. Então, todos os cruzamentos que eram feitos, ele tinha a certeza de que foi ele que fez. Então, ele poderia ter base do que estava acontecendo, porque era ele que estava fazendo. A flor era de forma fechadinha, então o pólen não ia sair dali e ir para outra planta para fazer a fecundação. Ele que tinha que ir lá, retirar daquela coloração específica e mandar para outra para poder fazer a autofecundação ali, né? Como que ele fez esse experimento? Vamos dar continuidade aí, né? A primeira etapa do trabalho dele foi obter as linhagens puras para cada característica dessas daí, né? Dessas 7 características que nós falamos. Para facilitar, como são várias características, nós vamos falar somente da cor da semente amarela ou verde que ele utilizou, né? Mas ele usou a mesma metodologia para cada característica aí. Mas vamos entender baseado na coloração das ervilhas, sementes verdes e sementes amarelas. Para conseguir linhagens puras, linhagens de primeira, vamos dizer assim, ele passou por volta de 2 anos fazendo autofecundação nessas plantas aí. Ele pegava uma planta, coletava o pólen e fecundava essa mesma planta, porque ela era hermafrodita, tinha os dois sexos, né? Na característica da cor de semente verde e amarela, ele retirava e autofecundava, até que todos os descendentes sempre fossem de uma mesma cor, né? Ele chamou essas plantas de linhagem pura de geração P, geração parental, que são os pais, né? São as linhagens puras, geração P. Aí ele começou a fazer o cruzamento entre elas, cruzamento entre ervilhas verdes e ervilhas amarelas, né? Para ver o que acontecia. O que aconteceu? Todos os descendentes, todas as plantas que foram produzidas eram de sementes verdes. Eram de sementes amarelas, desculpa. O verde sumiu. Ele repetiu isso várias e várias vezes, mas sempre dava amarelo. Ele chamou essa primeira geração aí, esses filhos do primeiro cruzamento, de geração F1, a primeira geração
de filhos, tá ok? Então, recordando, linhagens puras ele chamou de P, né? Geração parental, e a primeira linhagem descendentes desse cruzamento, geração F1. Como consequência do experimento, ele pegou esses indivíduos de F1, que eram amarelas, e começou a fazer o cruzamento entre essas ervilhas. Em vez de ele cruzar verde com amarelo, ele cruzou só os amarelos com os amarelos, as ervilhas amarelas com amarelas. As 4 primeiras sementes que nasceram, 3 eram amarelas e uma era verde. Ele continuou fazendo esse experimento inúmeras vezes. Ele fez cerca de 40 vezes. 30 vezes saíram amarelas e 10 saíram verdes. Ele continuou fazendo e aumentando o número de cruzamentos. E viu que a proporção sempre se mantinha de 3 por 1. Toda vez que ele fazia, no mínimo eram 3 amarelas e uma verde. Aí então ele resolveu descobrir qual dessas amarelas eram puras, eram iguais, exatamente iguais os pais, e qual era impura, qual que tinha uma mistura ali do pai com a mãe, ou seja, qual que tinha uma mistura de verde com amarelo. Então ele utilizou novamente a autofecundação, né? Aí fecundou as amarelas com amarelo. Então ele descobriu o quê? Ele descobriu, fazendo essa autofecundação de amarela com amarela, que uma era pura, ou seja, só produzia sementes amarelas, tá aí na imagem se você vai ver. Duas, às vezes produziam sementes verdes, às vezes produziam sementes amarelas. Elas eram chamadas de impuras. E uma era totalmente pura verde, tá? Elas só produziam semente verde. Então ele começou a questionar, começou a fazer anotações, ele anotava todas as conclusões que ele tinha e começou a entender por que que isso acontecia, por que surgia essa proporção de 3, quando ele cruzava somente a amarela, que eram filhas da amarela com verde. Então, por que que essa filha da amarela, que era a geração de verde com amarela, nascia 3 amarelas e uma verde? Ele começou a anotar e surgiu a lei de Mendel, a primeira lei de Mendel, que a gente vai ver aí o que que é. Aí está a proporção de 3 por 1 que nós vimos. A primeira lei de Mendel, vamos entender o que que é a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel diz que o quê? Para cada característica há um par de fatores. Atualmente chamamos esses fatores de genes, nós vimos na última aula, né? Para cada característica tem que ter um par de gene, um que vai vir do meu pai e um que vai vir da minha mãe, certo? Então esses são os genes aí. Esses fatores são hereditários, ou seja, passam do pai para o filho, né? Eles surgem na formação dos gametas. Sabendo que ele estava observando eram os genes, ele começou a observar novamente e anotar. A primeira geração era pura porque esse par de genes era totalmente igual. Então ele disse que a característica amarela era dominante. Nós vamos entender isso por quê, depois, mais adiante. Nessa primeira lei dele de Mendel aí, ele diz o quê? Que durante a formação dos gametas, os fatores de cada par se separam. Foi o que eu disse, vai um do meu pai para um lado, um da minha mãe para o outro. Um fator é dominante e o outro é recessivo. Nós falamos na última aula sobre esses conceitos aí de dominante e recessivos. Nós vamos entender de novo o que é esse dominante e recessivo aí adiante. Olha só, a região parental. Nós vimos que no cruzamento de amarelo com verde, o amarelo sobressaiu. Saiu mais amarelos do que verde. Então, a característica amarela, ela é dominante. Em genética, nós sempre definimos os genes dominantes com a letra maiúscula. Aqui na imagem está representado por A, tá?
E os genes recessivos são sempre representados por letra minúscula. Aí, no caso, o verde, como apareceu em pequena proporção, ele era recessivo, azinho, azinho. Nos experimentos de Mendel, ele utilizou outra letra. Quando vocês forem olhar alguma biografia, algum livro, vocês vão ver a letra V, que representam as ervilhas aí. Dominante, Vzão, Vzão, e recessivo, Vzinho, Vzinho. Mas isso é independente. Vocês podem representar com qualquer outra letra aí. Como que ele relacionou esse experimento? Existe o quadro que é chamado de quadro de Punnett, tá? Que é a lei de segregação dos fatores, as características aí, né? Ele é parecido com o jogo da velha, mas ele não é o jogo da velha, tá? Essa primeira lei de Mendel, ela também é chamada de lei de segregação dos fatores, porque esses fatores eles vão se segregando, eles vão migrando, ou seja, vão se separando dos genes, tá? Aí, como que nós organizamos esse daí? Na primeira linha, tá? Na primeira linha aí, são os genes dos pais, do homem, vamos dizer assim. Olha lá, ó. A gente colocou o homem aí como a ervilha verde, então azinho, azinho, na horizontal. E da mãe na segunda coluna, na primeira coluna aí, na vertical, azão, azão, porque era dominante, se sobressaiu aí, a linhagem pura, né? Tem algum problema, professor, eu inverter essa ordem? Não, não tem, tá? O resultado sempre será o mesmo. Então, aí a gente representa ali o masculino e o feminino. Na vertical tem que ser um, na horizontal tem que ser outro. Nós vamos entender como nós vamos fazer esse cruzamento aí. Vamos fazer esse cruzamento. Olha só, a primeira lei de Mendel aí, como que ele fez o cruzamento da linhagem pura, né? A ervilha amarela era pura, dominante, azão, azão, e a verde, recessivo, azinho, azinho. Vamos fazer esse cruzamento. Já dispus aí na vertical e na horizontal. Olha como que se dá, ó. Azão, azinho, vai gerar azão, azinho. Aí eu pego esse ainda primeiro alelo aí da ervilha amarela, vou cruzar com o segundo da verde, que vai gerar azinho, azinho. Agora eu pego o segundo da amarela, vou cruzar com o primeiro da verde, que vai gerar também azão, azinho. Vou pegar o segundo da amarela e cruzar com o segundo da verde. Vai gerar para mim azão, azinho de novo. Essa foi a geração F1. Todas as ervilhas têm o alelo dominante, tá? Tem o gene do alelo dominante aí, né? Que é característico da cor amarela. Por isso, todas as ervilhas são amarelas. Isso independe. Olha só, eles carregaram o alelo, o gene ali o gene alelo azinho da verde, porém o dominante sempre vai se sobressair. Isso é independente, tá ok? Então, se tem o dominante, isso vai se sobressair aí. Aí, ele pegou a geração F1. Vamos dar continuidade naquele quadro lá, a geração F1. Lembra que eu falei que ele cruzou a geração F1 para ver o que ia dar de resultado para ele, ou seja, ele cruzou daquele experimento a geração F1, amarelo com amarelo para obter os resultados, ainda utilizando o quadro de Punnett, que vai gerar para mim as proporções. Vamos ver, ó. Azão, azinho, azão, azão, desculpa, vai gerar azão, azão. Azão, azinho, azão, azinho. Azinho, azão. Dominante sobressai, vem na frente. Azão, azinho. Azinho, azinho. Azinho, azinho. Aí,
Quando eu tenho o azão, ou seja, eles são características idênticas, então ele é homozigoto dominante, a letra maiúscula aí. Quando eu tenho azão, azinho, já sei que é dominante, tem o azão, isso é independente, mas ele é heterozigoto. As características se misturaram ali, né? Ele tem uma mistura de características, mas o dominante se sobressai, então ele é heterozigoto. Quando eu tenho o recessivo, eu não preciso nem dizer que é homozigoto. Só de ser totalmente recessivo, ele tem que ser azinho-azinho. Mas, de qualquer forma, homozigoto recessivo. O azão, ele representa as ervilhas amarelas, porque tem o gene dominante, o alelo dominante ali, que vai carregar a informação das ervilhas amarelas. Ele pode ser representado por azão-azão ou azinho-azinho. Quando eu tenho somente azinho-azinho, são as ervilhas totalmente verdes, que são os alelos azinho minúsculo aí. Agora, olha só, eu tenho essa proporção aí. Eu tive 3 que carregaram o gene dominante, o alelo dominante, desculpa, do amarelo, então, e 1 do verde. A minha proporção, então, é 3 por 1, porque são 4 quadrantes aí, então 3 desses quadrantes são amarelo e 1 verde. Então, a minha proporção é 3 por 1. E quando eu falo dessa proporção, é proporção fenotípica. O que é uma proporção fenotípica? São as características que vão entrar em conjunto com o meio ambiente, fator externo. Lembra que a gente falou isso? Então, as características externas, tá? Que são as colorações aí, característica fenotípica. E eu tenho a proporção de puras e impuras, que nós falamos aí anteriormente. Vamos entender por quê. Essa proporção impura, ela sobressai de 1, 2 por 1. Por quê? Vamos entender. 1, pura amarela, ou seja, totalmente dominante, azão, azão. 2 impuras amarelas. Por que é impura amarela, professor? Impura porque ela carrega o gene de cada um. Ela carrega o gene da amarela e o gene da verde, que é o azinho. Então, ela tem a mistura entre amarela e verde, mas ela vai sobressair a amarela por quê? Porque o amarelo é dominante. Eu tenho 2 azão-azinho aí. E eu tenho uma pura verde, que é azinho-azinho, totalmente recessivo, que é o caráter aí da ervilha de semente verde, azinho-azinho. Dando a proporção, então, 1, 2 por 1. Quando eu falo dessa proporção, eu falo de proporção genotípica, que eu estou vendo os genes, a parte dela de genes, né? Então, é a proporção genotípica. Aí, eu tenho essa porcentagem. Eu falei de proporção, agora eu tenho a porcentagem também. Para totalizar cada quadrante desses 4 quadrantes, eu tenho que ter uma porcentagem de 100%. Para ter uma porcentagem de 100%, obviamente, cada quadrante vale 25%. 25 mais 25 mais 25 mais 25, totalizando 100%. Então, aí, o quadrante aí o quadro de Punnett é uma porcentagem de 100%. Para fazer as avaliações, eu consigo avaliar também por proporção ou então por porcentagem. Nós vamos ver nos exercícios adiante aí. Nós já vimos esse quadro em questão de proporção, agora nós vamos ver em questão de porcentagem, tá? Vamos entender aí, ó. Nós já entendemos que são 3 ervilhas amarelas e uma verde. Agora vamos entender a questão da porcentagem. Ó, eu tenho 25% de homozigoto dominante. Por que homozigoto dominante? Os 2 alelos são iguais, azão, azão. Ela representa a cor amarela e nós sabemos que cada quadrante é 25%. Somente um quadrinho azão, azão, então é 25% homozigoto dominante amarelo.
50% heterozigoto amarela. Por quê, professor? 50% heterozigoto. Heterozigoto é o azão azinho, ou seja, são alelos diferentes, né? Carregou uma da verde e uma da amarela. Mas como o amarelo é dominante, sobressaiu o amarelo. Então, eu tenho dois quadrinhos com esse par de genes aí, esse par de alelos, desculpa aí. Então, representa 50%. E por último, 25% homozigoto recessivo verde, que é o azinho, totalizando aí 100% do meu quadrante do quadro de Punnett. Pessoal, eu preciso que vocês anotem tudo que foi referente desse vídeo, porque não tem no livro essa explicação detalhada assim. Nós vamos fazer exercícios, nós vamos fazer trabalho sobre genética, vai cair na prova. Então, revisem esse vídeo com calma, anotem e estudem bastante, tá? Saudade de vocês, um abraço. Breve nós vamos estar aí de volta, espero. Estou morrendo de saudade de vocês. Continuem se cuidando. Um abraço do professor Júlio aí.